Palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho de Mateus 24, a partir do verso 32. Mateus 24, 32. Assim diz a palavra do Senhor. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E é com base neste texto que nós acabamos de ler, que essa noite aqui, com a graça de Deus, nós vamos refletir sobre o tema A Melhor Notícia do Mundo. E qual é a melhor notícia do mundo para nós cristãos? A melhor notícia do mundo é que o nosso Redentor voltará um dia. O nosso Redentor virá e levará a sua igreja consigo mesmo. Esse é o combustível que mantém o cristão de pé. É sobre isso que nós devemos falar todos os dias, pensar a todos os momentos. É isso que nos move, é isso que nos sustenta. Imaginar uma vida aqui nessa terra que morreu, acabou, não faz o menor sentido. Porque a morte, ela simplesmente nos entrega para sempre nas mãos do nosso Salvador. Na primeira lição do Perspectivas, eu li uma frase que vai ficar guardada para o resto da minha vida. E a frase diz o seguinte: a maneira de viver uma vida significativa é dedicar a sua vida a um propósito maior que a sua própria vida. Parece uma redundância, e é de fato, mas faz todo sentido. Em outras palavras, o sentido da vida é viver em função de uma causa, e essa causa, ela é muito mais valiosa, muito mais preciosa do que a nossa própria vida. E isso vai ao encontro do cristianismo, isso vai ao encontro de Jesus, porque Jesus é a causa que não foi causada e Jesus é a causa muito mais valiosa do que a nossa própria vida. O que é a nossa vida? O que é as alegrias, os prazeres que este mundo pode dar diante de Jesus, perante Deus? Não é nada. Jesus é a causa que nós vivemos em função dela. E essa causa, meus irmãos, nós podemos confiar 100%. Não há riscos de decepções. Não há risco do futuro da igreja que é eternamente com Cristo ser ofuscado. Porque quem nos prometeu é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Os projetos humanos, eles fracassam. O homem planeja, às vezes planeja certo, executa certo, no final dá errado. E por que dá errado? Porque por mais que o planejamento seja perfeito, por mais que a execução seja perfeita, muitas coisas ao nosso redor, muitas circunstâncias atrapalham o desfecho final da história. O ser humano é falho. As circunstâncias impedem com que nós cheguemos, muitas das vezes, onde nós gostaríamos de chegar. Se nós formos puxar aqui na nossa memória, quantas vezes nós planejamos algo, executamos algo,
e no final não saiu como a gente queria. E a gente fica se perguntando por quê? Por quê? Porque o dia de amanhã só compete a Deus. Só Deus conhece o futuro, exatamente como ele vai ser. E o próprio Deus nos disse que Jesus voltaria e buscaria a sua igreja. Não tem como prever com exatidão o futuro. O investidor que investe na bolsa de valores, ele pode estudar o mercado minuciosamente, ele pode aplicar o dinheiro, mas pode acontecer algum imprevisto e a bolsa cai e ele perde o investimento, ou talvez ele não atinja a meta que ele gostaria. Um engenheiro, ele pode fazer o cálculo minuciosamente de uma obra, mas ele pode, por um segundo, errar um cálculo. E aí aquela obra, então, é embargada, não pode continuar. Não é muito raro a gente ver nos grandes centros urbanos obras que iniciaram e tiveram que parar no meio do caminho por causa de erro de cálculo de um engenheiro. Um agricultor, ele pode planejar ali a sua plantação, a sua lavoura, e ele pode ser surpreendido por uma praga que extermine toda a sua plantação. Essas coisas podem acontecer. Mas o interessante, meus irmãos, de ser cristão, é que nós fazemos parte de um povo que sabe exatamente o que quer e exatamente para onde vai, e nada e nem ninguém pode mudar isso. Nós sabemos o desfecho final da história. Nós sabemos que Jesus voltará. Nós sabemos que aqueles que hoje dormem em Cristo ressuscitarão e receberão corpos glorificados. E por mais que as circunstâncias ao redor apontem para realidades tão distintas, tão diferentes, Jesus voltará. E Ele nos deu sinais que antecederia a sua volta, é o que nós vamos falar aqui nesta noite. Nós sabemos que vamos ressuscitar, que vamos viver com Cristo para sempre em corpos glorificados. Essa é a esperança que o cristão tem. Essa é a esperança que o cristianismo dá, o cristianismo bíblico puro e sóbrio. A esperança que o mundo tem, há um ditado que diz, a esperança ela é a última que morre. Ela pode até ser a última que morre, mas ela morre. Um dia ela acaba. E se nós soubéssemos que algo seria daquele tipo, nós não entraríamos naquela situação. Quantas das vezes nós planejamos algo, fazemos algo, no final dá errado e a gente pensa, se eu soubesse que seria assim, eu não teria feito. Se eu soubesse que seria assim, eu não teria ido. Eu ia para um caminho diferente, eu tentaria uma outra coisa. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, só Deus sabe. A volta de Cristo, ela é um evento inadiável. Ela não pode ser abalada, ela não pode ser cancelada e ela não pode ser retardada. Ele virá. A nossa causa é uma causa que vale muito mais do que a nossa própria vida. E diferente dos empreendimentos seculares aqui deste mundo, a nossa causa ela é 100% certa. Deus nos dá 100% de garantia que Ele virá. Esse é, meus irmãos, o sentido da vida. Viver na presença de Deus não é viver uma aventura que a gente sabe quando começa, mas não sabe como termina. Viver na presença de Deus não é saltar de paraquedas do alto aqui nessa terra, vamos ver o que dá. Não. Viver na presença de Deus é saber exatamente qual é o desfecho final da história. Jesus nos dá essa segurança. Não há chance alguma de nós estarmos na presença de Deus e irmos para um lugar que não seja a eternidade ao lado de Cristo. Esse é o sentido da vida. E isso me faz lembrar a minha infância. Lá na minha cidade, eu sou um rapaz do interior, de Conceição do Castelo, e as crianças da minha época não eram tão espertas como as crianças de hoje. Não havia ainda os smartphones, não havia o acesso à internet como hoje. Eu digo isso porque eu cheguei na casa dos 30, então eu já estou no ponto de colocar o ponto de interrogação em cima do bolo. E algo que me marcou muito na minha infância, eu me lembro como se fosse hoje, é que um dia eu escutei alguém dizer que todos nós morreríamos. E até aquele momento eu não sabia que todos nós morreríamos um dia. E aí eu senti um vazio no coração, eu fiquei triste, eu falei, sério, um dia eu vou morrer também? Eu já fui em tantos velórios, não imaginava que um dia isso ia acontecer comigo.
E a partir daquele dia eu fiquei pensando, qual é então o sentido da vida? Eu vou viver nessa terra, vou fazer tudo que tiver de fazer e depois morreu, acabou. Mas no dia que eu encontrei Jesus, no dia que eu conheci Jesus, no dia que eu soube para onde eu vou após a minha morte, vou passar a eternidade inteira, aí eu disse, agora sim, eu encontrei o sentido da vida. Agora sim eu recebi a melhor notícia do mundo. Eu sei que esse Deus que eu sempre ouvi falar dele, esse Deus que criou os céus e a terra e que me criou, eu sei que esse Deus é misericordioso. Eu sei que esse Deus me perdoou de todos os pecados e que o sangue precioso de Jesus me lavou. Eu sei que agora eu sou mais alvo que a neve, e não só isso, mas como eu vou morar eternamente com esse Jesus. Agora sim, eu encontrei o sentido da minha vida. O indivíduo que escala o Monte Everest, ele não sabe se ele voltará de lá vivo. Um atleta, um jogador de futebol, que ele se prepara para uma partida, ele pode até se preparar, treinar, se concentrar, mas ele não sabe se o time dele vencerá a partida no final. Mas o cristão, ele tem a certeza absoluta da vitória em nome de Jesus. Jesus voltará. O texto de Mateus 24, ele é um texto escatológico, ele fala sobre o tratado das últimas coisas, fala sobre os últimos dias. Saber exatamente o dia em que Jesus voltará é impossível. Ele disse que nem o Filho sabe, nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Mas Jesus nos dá na palavra de Deus alguns sinais que antecederiam a volta dele. Quando nós lemos aqui no começo de Mateus 24, o cenário é o seguinte: Jesus está com os seus discípulos no templo em Jerusalém. E no verso 1 e 2, os discípulos de Jesus começam a mostrar a Jesus as grandes construções do templo de Salomão. E vai dizer aqui no verso 1 e 2, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos mostram a Jesus: olha, que construções lindas, olha tudo isso, olha o esplendor dessa obra. E Jesus está olhando: vocês estão vendo tudo isso? Isso aí não haverá pedra sobre pedra que não será derribada. O muro de Jerusalém, aliás, o templo de Jerusalém será destruído. Nada disso aqui mais existirá. E automaticamente os discípulos, ao ouvirem isso, eles associam logo esse acontecimento com a volta de Cristo. Eles imaginam na mente deles: isso só pode acontecer quando Jesus voltar. Só pode acontecer no fim dos tempos. Eles associam automaticamente isso na mente deles. Caminhando agora para o verso 3, nós vemos que os discípulos fazem a Jesus uma pergunta, e essa pergunta exige de Jesus uma resposta extensa, uma resposta longa. Olha o que diz o verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, após Jesus ser questionado sobre qual será o sinal da volta dele e quando sucederão essas coisas o quê? A destruição do templo que Jesus falou que ocorreria. Jesus então começa a dar uma resposta extensa. Mas ainda aqui nesse verso 3, há alguns pontos que é interessante a gente notar. O primeiro deles é que os discípulos, como eu disse anteriormente, associaram a destruição do templo com a volta de Jesus. Mas a história nos mostrou que não foi bem assim. Apesar da destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, depois de Cristo, marcar assim como algo, uma sombra da grande tribulação escatológica final, a volta de Cristo ainda não aconteceu. A destruição do templo, essa sim aconteceu. Em segundo lugar, nós podemos ver que a pergunta sobre o sinal que antecederia a volta de Jesus, ela é feita no singular. Que sinal haverá da volta de Cristo? Qual sinal ocorrerá
que antecederá de fato a tua vinda. Repare bem que os discípulos não falam quais serão os sinais, não, eles são específicos. Qual será o sinal? E em terceiro lugar, Jesus, logo em seguida, ele dá vários sinais. Ele dá 8 sinais que antecederão a volta dele. O primeiro deles é surgimento de falsos cristos. O segundo deles é guerras e rumores de guerra. Percebe como que nós já estamos familiarizados com esses sinais? O terceiro é fomes e terremotos. O quarto sinal, perseguição aos cristãos. Nós falamos bastante sobre esse tema aqui na nossa igreja, da perseguição aos cristãos no Oriente Médio, chegando agora em alguns países aqui da América Latina. Em quinto lugar, as pessoas trairão umas às outras. Sexto lugar, e esse aqui está bem latente na nossa sociedade, que é o surgimento de falsos profetas. Em sétimo lugar, o esfriamento do amor de quase todos, a apostasia. Esse talvez seja atualmente o sinal mais marcante da volta de Cristo. Quantas pessoas, meus irmãos, abandonaram o primeiro amor? Quantas pessoas ainda estão dentro das igrejas, ainda são membros de igrejas, mas abandonaram o primeiro amor? Perderam a alma, perderam a essência, perderam o prazer de estar em comunhão com os irmãos, perderam o prazer pela oração, pela leitura da palavra, pela vigilância. Já percebeu quando nós estamos em constante oração, jejum, leitura da palavra, nós costumamos nos abdicar muito mais de coisas que nós normalmente não nos abdicaríamos se a gente não estivesse vivendo uma vida de constância na presença de Deus? Quando nós estamos mais próximos de Deus, automaticamente nós nos afastamos mais do pecado. E uma das grandes táticas, das grandes estratégias que Satanás tem usado nesses últimos tempos é esfriar os crentes. Satanás sabe que muitas pessoas nunca mais sairão da igreja. E o que ele tenta fazer? Esfriar o indivíduo. Ele olha e diz: esse aí nunca vai sair da igreja. Esse aí ele não consegue se ver fora de um culto de domingo. Então eu vou colocar religiosidade no coração dele. Vou fazer ele viver uma vida fria, uma vida relaxadamente na presença de Deus. Essa tem sido uma das grandes artimanhas de Satanás. Mas em oitavo lugar, Jesus dá um lindo sinal que antecederia a volta dele, que esse evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Isso corrobora com o que o apóstolo João diz lá em Apocalipse, quando ele olha para Nova Jerusalém e diz que viu ali na Nova Jerusalém pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as tribos, adorando ao Cordeiro de Deus. E no verso 13 eu destaco aqui a promessa da vida eterna, que diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Continuando do verso 15 ao verso 28, nós percebemos que Jesus então começa a descrever a destruição do templo de Jerusalém. Porque a pergunta foi dupla, os irmãos se lembram? Jesus perguntou, aliás, os discípulos perguntaram a Jesus quando acontecerá a destruição do templo e que sinal haverá da volta de Jesus. E Jesus então responde às duas perguntas. Mas do verso 15 ao verso 28, Jesus está falando paralelamente de dois acontecimentos. A vinda dele, a grande tribulação escatológica final, mas também a destruição do templo de Jerusalém, quando o general romano Tito invade Jerusalém no ano 70 e destrói Jerusalém. Aquilo já era tipo da tribulação final. Aquilo já era uma sombra do que aconteceria no fim dos tempos. E eu destaco aqui do verso 15 ao 28, o verso 27, que Jesus vai dizer: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem será visível. A vinda do Filho do Homem será audível. Continuando aqui no verso 29, Jesus vai dizer aqui, narrar exatamente como será a vinda dele. Ele vai dizer:
logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A volta de Jesus será o maior acontecimento que o mundo já viu. Ao longo da história, muitas coisas aconteceram e que assustaram a humanidade. Terremotos, maremotos, as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial foram coisas que chocaram. Até mesmo a gente percebe quando uma dessas grandes empresas estoura uma barragem e é uma catástrofe natural, é algo que nos assombra. Mas os irmãos percebem bem aqui o que Jesus está dizendo que acontecerá em seguida da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. Esse astro lindo que ilumina o planeta e mantém a vida humana em temperaturas ideais de sobrevivência, ele perderá a luz. A lua, ela não dará mais a sua claridade. As estrelas do céu cairão do firmamento. Imagine uma estrela caindo na terra, e os poderes do céu serão abalados. E o verso 30 vai dizer que o Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Todo olho verá Jesus vindo. Ao contrário do que muitos pensam e dizem, a televisão não vai precisar anunciar a volta de Jesus. As rádios não vão precisar anunciar a volta de Jesus. Todo mundo verá. Todos os olhos o verão. Jesus virá nas nuvens com poder e muita glória. Verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. A volta de Cristo será audível, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim será a volta do Filho do Homem. O dia, nós não sabemos, mas Jesus nos dá sinais claros de sua volta, sinais claros que antecederiam a sua volta. Terremotos, fome, pestilência, revoluções, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O mundo hoje assiste à guerra na Ucrânia, e quando essa guerra começou, todos apostavam que com um mês a guerra se findaria. E essa guerra já está indo para 2 anos. Essa é uma das guerras que o mundo assiste. Nós acabamos de sair de uma crise sanitária mundial da Covid-19. E a pergunta que se fazia durante essa crise mundial da Covid-19 é: será que um dia o mundo vai voltar a ser como era antes? Será que um dia eu vou poder me ajuntar novamente com a minha família sem precisar usar essa tão terrível máscara que incomodava todo mundo? Graças a Deus que acabou. Mas esses são sinais da volta de Cristo. São sinais que muitas das vezes separam sim o joio do trigo. Quantas pessoas abandonaram a fé naquele período e até hoje nunca mais voltou para a presença de Deus? São coisas para nós pensarmos, para nós refletirmos. Surgimento de falsos profetas. A igreja brasileira do século 21 trocou o evangelho bíblico pelas fábulas, pelas palestras coaches, que mais parecem palestras de autoajuda. Trocaram-se a Bíblia, trocaram-se a palavra de Deus pelo evangelho coach, pelo evangelho da prosperidade, aquele evangelho que massageia o ego, aquele evangelho que não condena o pecado, aquele evangelho que só admite o Jesus que multiplica pães e peixes, mas o Jesus que diz: deixe a sua cruz e siga-me. Esse Jesus não, esse Jesus nós não queremos, nós queremos só o Jesus que faz milagres. Já era assim nos tempos de Jesus. Quando Jesus endureceu o discurso,
Os próprios discípulos disseram: Mestre, as pessoas estão indo embora. E o que Jesus diz? Vós também quereis ir? E aí Pedro vem com aquela frase linda: para onde iremos nós, se só o Senhor tens as palavras de vida eterna? Jesus voltará, meus irmãos. Os sinais estão mais latentes do que nunca. E o texto base que nós lemos, ele vai nos dizer, no verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é justa e ela é fiel. Não sou eu que estou revelando isso. Não é o irmão A ou o irmão B que revelou isso. O próprio Jesus disse que as minhas palavras, as palavras de Jesus, não passarão. Ele voltará. Ele voltará. Esse é um tema que quase não é mais falado nos nossos púlpitos da igreja brasileira do século 21. Mas esse é o combustível que mantém o crente de pé. Esse é o alimento, a esperança viva e eficaz do crente. Colossenses 3 diz que se nós formos realmente ressuscitados juntamente com Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Jesus disse que nós não devemos ajuntar tesouros aqui nesta terra, onde a traça corrói, onde o ladrão escava e rouba, mas devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não escava e não rouba. A nossa segurança deve estar em Cristo, tão somente em Cristo. Verso 37, 38 e até o 42, nós vemos aqui mais exortações. Vai nos dizer: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Repare bem que aqui Jesus não fala sobre pecado meramente dito, ainda que aquela geração de Noé fosse uma geração pecaminosa. Mas Jesus diz: olha, eles se casavam, davam-se em casamento, eles comiam, eles bebiam. Não há pecado nenhum nisso. Nós fazemos isso, nós casamos, nós comemos, nós bebemos. Mas o que Jesus quer dizer é que eles estavam vivendo a vida normalmente, tocando a vida, tocando a vida, tocando a vida. E aí eu gosto muito daquela parte que o pastor Everson diz que se naquele tempo perguntassem para aqueles irmãos: vocês acreditam que isso é uma arca e que se um dia vier um dilúvio, essa arca pode salvar vocês do dilúvio? Eles diriam: sim, eu acredito. Mas não basta acreditar. Tem que estar dentro da arca. Não basta crer em Jesus. Tem que estar na presença de Jesus, obedecendo às ordens do Mestre. Se nós passássemos pelas ruas do Brasil fazendo uma pesquisa, se o IBGE fizesse uma pesquisa de quantos ateus tem no Brasil, certamente o número seria menos que 10%. Mais de 90% da população brasileira crê em Jesus. Só que crer em Jesus não basta. Saber que Jesus existe não basta. É preciso muito mais que isso. É preciso renunciar ao pecado. É preciso abandonar as velhas práticas. É preciso se arrepender, e se arrepender mesmo. Porque nós estamos aqui só falando da volta de Jesus. Mas a pergunta que não quer calar: o que separa eu e você da morte? Talvez mais um ano, talvez mais 5, 10, 20, 30, 40, 50, ou talvez mais um dia. Nós não sabemos, meus irmãos. Mas uma coisa é certa: quando nós descermos à sepultura, ali se findará toda possibilidade de arrependimento. Ali se findará toda possibilidade de tentar retornar. O tempo é hoje, é agora. A porta da salvação se abre para nós todos os dias. Enquanto há vida, há esperança. Mas é necessário arrependimento.
É necessário voltar ao primeiro amor. É necessário voltar a Cristo, porque só Ele pode nos dar a vida eterna. Verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria o ladrão arrombar a porta de sua casa. Se o investidor soubesse que daqui a 6 meses o mercado estaria desfavorável, ele não aplicaria o dinheiro no mercado naquele momento. Se o engenheiro soubesse que teria um cálculo errado ali na folha de papel que ele fez o cálculo para aquela construção iniciar, ele certamente rasgaria aquela folha e faria um novo cálculo corretamente. Se o agricultor soubesse que daqui a 3 meses vai vir uma praga e que vai devastar toda a plantação dele, certamente ele não plantaria ali naquele momento. A volta de Cristo, ela só vai pegar de surpresa aqueles que não estão esperando. Mas nós esperamos por isso. Nós vivemos em função disso. A volta de Cristo será surpresa para o mundo, mas não para aqueles que esperam por ela, mas não por aqueles que desejam por ela, não por aqueles que aspiram mais do que a própria vida nessa terra, pela volta de Cristo. Verso 44. Aliás, eu já li o 44. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E já partindo para a reta final, eu gostaria aqui de fazer algumas reflexões, e a primeira delas é: o que você faria se você soubesse que daqui 5 minutos você morreria, ou então daqui 5 minutos Jesus voltaria? Certamente a gente colocaria a boca no pó, o joelho no chão, se arrependeria amargamente de todos os nossos pecados e pediria perdão a Deus mais de 1 milhão de vezes. Nós faríamos como aquele ladrão da cruz: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pois que o tempo é hoje, é agora. Jesus nos convida para nos arrependermos. Lucas 12, 20, Jesus, em uma de suas parábolas, ele fala sobre um homem que disse para a sua alma: tens em depósito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E aí Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E se essa noite Jesus pedisse a nossa alma? E se essa noite a morte nos alcançasse? O que nós temos feito com a nossa alma? Qual o grau de importância que nós temos dado para a nossa alma? Às vezes nós lemos essa passagem e nós pensamos: isso é para os ímpios, que não se preocupam com a própria alma. Mas nós, cristãos, temos que cuidar da nossa alma. E quando eu digo alma, eu não digo só a salvação, só a vida eterna, mas eu digo também a alegria da salvação. Eu digo o prazer de passar horas na presença de Deus, o prazer de parar para conversar e ouvir as pessoas com carinho, como o mestre fazia. O que nós temos feito, meus irmãos, com a nossa alma? As coisas deste mundo, elas podem até ser absurdamente lindas e atrativas aos olhos humanos. Mas como eu li aqui em Colossenses 3, esse texto nos alerta a pensar e a buscar as coisas lá do alto. Tem uma parte do sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, que eu gosto muito de citar essa parte, que ele diz que certamente a maioria das pessoas que morreram, hoje elas estão no inferno. E se nós pudéssemos perguntar para essas pessoas se um dia elas imaginavam que elas iriam parar nesse lugar de tormento, certamente a resposta seria que não. Não, eu nunca imaginei que eu poderia vir parar nesse lugar. Nem nos meus piores sonhos, nos meus piores pesadelos, eu imaginava que eu poderia vir parar nesse lugar de tormento.
Eu sabia que o inferno existia, eu ouvia falar sobre essa realidade, mas eu imaginava que eu ia dar um jeito, eu imaginava que o meu plano era adequado, eu imaginava que eu ia conseguir uma fuga, mas não teve como. A ira de Deus foi rápida demais. A morte foi mais rápida do que eu. Essa é a realidade daqueles que estão no inferno. Mas hoje, para nós que estamos aqui neste templo escutando este sermão e para aqueles que nos assistem, a porta da salvação se abre. Jesus voltará. Essa é sim a melhor notícia do mundo para os salvos, para os eleitos. Mas para aqueles que não dão crédito a essa palavra, a notícia é a pior do mundo e da história. A parte que os aguarda é o lago de fogo que arde com enxofre. Pensemos nisso, meus irmãos. Reflitamos sobre isso. Vamos para nossas casas com a seguinte pergunta em nossas mentes: o que nós temos feito com a nossa alma? Como nós temos cuidado disso? O que nós temos feito sabendo que nós temos total ciência dessas grandes verdades e preciosidades? Qual o grau de importância que nós temos dado para isso? Amém? Que Deus nos abençoe. E neste momento eu gostaria de convidar aqui à frente